Vamos, nesta primeira pregação, entrar no ritmo de nossa conferência. Em nosso convite a esta conferência, nós esclarecemos que existe na cidade de Maputo, em Moçambique como um todo, uma tendência de igrejas se multiplicarem e pessoas, mulheres, homens, crianças, saírem de casa dia após dia procurando este Jesus, ou dizendo que vão adorar este Jesus. E é preciso mesmo, como dissemos no convite, ter um verdadeiro encontro com Jesus. E com esta pregação vamos tentar trazer à tona algo que seja relevante dentro deste contexto. Teremos como tema um encontro inevitável. Um encontro inevitável. E será em Mateus 7. Mateus 7, dos versículos 13 a 23, mas com um enfoque dos versículos 21 a 23, é uma fase inicial. Vamos ter como objetivo geral desta pregação fazer você estar pronto para um encontro inevitável com Jesus no fim dos tempos. Outros objetivos específicos que vamos ter são identificar as características do cristão perdido ou iludido. Identificar as características do cristão perdido ou iludido. Vamos realçar o que é essencial para poder dizer que houve um verdadeiro encontro com Jesus. E vamos também enfatizar por que é necessário ter este encontro. Primeiro, deixem-me dizer que existem, no mínimo, 2 tipos de encontro que você pode ter com Jesus. O primeiro encontro eu chamei de encontro necessário ou condicional. Este encontro necessário não acontece com todos e para acontecer é preciso haver contacto com o Evangelho de Cristo Jesus. Este tipo de encontro é um encontro que muitos homens, mulheres, crianças fogem de ter. Com muitas preocupações da vida, muitas ocupações na agenda, deixam para depois este encontro condicional. É um encontro que alguém pode passar por este mundo sem ter, mas ele é um encontro necessário, porque é por meio deste encontro que acontece a salvação. O outro tipo de encontro eu chamei de encontro incondicional ou inevitável. Este encontro com Jesus todos terão e todos verão a este Jesus em um trono branco pronto para julgar homens, mulheres, crianças, mortos, vivos. É um encontro que ninguém pode fugir. Enquanto o primeiro encontro você foge de convites para a igreja, foge de exposição ao Evangelho, foge de comprometimento real com Jesus. Este segundo, não interessa onde você nasceu, quando você nasceu, você vai ter que ter este encontro inevitável com Jesus. O primeiro encontro, o encontro condicional, aquele que pode ser evitado pelos homens pecadores, ele é o encontro que pode trazer encanto pelo Cristo, o Cordeiro que foi morto. O segundo encontro, o incondicional, vai trazer um cara a cara com aquele que é o leão, que vem para devorar os seus inimigos, ao mesmo tempo que vai recompensar aqueles que tiverem considerado digno. O primeiro encontro, o encontro necessário, o encontro do qual o homem natural foge todos os dias. Em Mateus 7, dos versículos 21 a 23, nós podemos ler algo que nos mostra o que pode acontecer também, o que vai acontecer neste encontro inevitável com Jesus, este encontro escatológico, este encontro do qual ninguém poderá fugir. No versículo 21 ele diz:
Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22 diz: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demónios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome. O versículo 23 é assustador porque Jesus vai dizer: eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que desobedecem à lei ou praticam iniquidade. O que é assustador nestes versículos que acabamos de ler é que é possível, neste encontro inevitável com Jesus, alguém ser desprezado e ouvir as terríveis palavras: nunca vos conheci. O mais assustador desta narrativa ou deste encontro escatológico aqui descrito é que este que está a ouvir nunca o conheci, pensava conhecer Jesus. Porque ele tem uma linguagem de crentez. Ele diz Senhor, Senhor, e está convicto que fazia coisas em nome deste Senhor. Ao que se torna necessário perguntar: é possível que aquele primeiro encontro necessário, que vai ditar o resultado do segundo encontro, o inevitável, é possível que aquele primeiro encontro seja fictício? É possível que você viva uma vida pensando que teve um verdadeiro encontro com Jesus, enquanto nunca teve um verdadeiro encontro com Jesus? Temos então que ver à luz deste texto quais são as características, os traços do auto-engano. O que estes indivíduos que no fim vão ouvir nunca vos conheci fizeram ou foram que os impossibilitou de ouvir uma palavra agradável de Jesus Cristo? Vamos começar pelo versículo 13. Como eu disse, haveríamos de ver as características do auto-engano e ao mesmo tempo vamos realçar as coisas que são necessárias para ter um encontro verdadeiro e não se dar por enganado. Porque é possível você estar em um auto-engano. A primeira característica do auto-engano ou do auto-enganado é que ele escolheu o caminho errado. Diz o versículo 13: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Versículo 14 diz: mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. É possível então você ser parte deste grupo que vai ouvir da parte de Jesus: nunca o conheci, porque você escolheu o caminho errado. Você estava a caminhar, sim. Você estava em uma caminhada que tinha na entrada uma placa, Jesus, ou até um verdadeiro encontro com Jesus. Mas você deveria ter medido a extensão desta porta, a extensão deste caminho, porque Jesus alerta que o caminho mais alargado leva à destruição. Aquele que está no auto-engano, ele caminha e até pode cantar hinos e louvores, mas ele deve analisar ou avaliar se o caminho no qual caminha é largo. E o que é um caminho largo? O que seria ter uma vida larga nesta caminhada cristã? O texto já nos dá algumas indicações quando diz assim, no versículo 14: mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Nós podemos então verificar que, se o caminho estreito é difícil e leva a vida, o caminho largo é o oposto disso. É fácil. Estar no caminho largo é estar no grupo daqueles que têm uma caminhada com Cristo sem sacrifício. Uma caminhada que promete benefícios sem sacrifícios. É possível, então, você estar engajado em uma vida religiosa, em uma vida cristã, em que você nunca sacrificou nada. Você anda de lugar a lugar, de domingo a domingo, de conversa a conversa, só querendo ganhar, ganhar e ganhar.
talvez o seu hino favorito seja Everything Double Double. Tudo em dobro e nada pela metade. Você só quer mais, mais e mais. E você não conhece o que é abnegação. Neste mesmo Sermão do Monte, que está aqui, nestes capítulos, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, Jesus dá uma dica em Mateus 5 quando diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se o teu braço te faz pecar, corta-o. O caminho do cristianismo é suposto haver abnegação. Você deve dizer não primeiro a você mesmo. E aquele que está no caminho largo não sabe o que é isso. Ele vive uma vida em que ele é o juiz, ou seja, ele ainda está em pecado. E o que é uma vida caracterizada pelo pecado? É uma vida centrada no eu e no agora. É uma pessoa que vive centrada em si mesmo e nas coisas finitas e que passam. É possível você ter um cristianismo desse tipo, um cristianismo sem dor. Na hora em que você vê que afirmar a fé cristã vai trazer a você perseguição, vai trazer a você desemprego, vai trazer a você redução em seus lucros, você diz: é verdade que eu sou cristão, mas Jesus vai entender. É uma espécie de abusar da graça de Deus. Aquela pessoa que, em vez de se negar ao prazer imediato, comporta-se como Esaú, por causa de um prato de comida, um prazer instantâneo. Ele nega a primogenitura, nega aquilo que seria de validade eterna. É possível então você ter esse estilo de vida, em que nunca diz não para você. Este tipo de pessoa, quando se vê diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: não, o seu relacionamento é adúltero, o seu relacionamento é imoral. Ele diz: a Bíblia foi escrita por homens. Ou seja, na hora de decidir o que vai ser cortado, ou a palavra de Deus ou ele corta a palavra de Deus, mas está lá, em uma vida religiosa. Quando lhe perguntam se será salvo, ele começa a tirar da gaveta o seu currículo. Mas não é capaz de sofrer por causa deste Cristo. Está num caminho fácil demais. Abusa da graça. Abusa da graça. E isso até pode ser feito com justificações religiosas. Atenção ao exemplo. É verdade sim que o meu namorado não é cristão. Mas eu vou ficar com ele até o fim. É verdade que ele me faz ir para o quarto antes do tempo. Mas eu vou ficar com ele porque eu sou uma mulher de fé. E eu acredito que ele pode se converter. Aí está você, acomodado em pecado, na hora de deixar um namorado imoral, ímpio, que não quer saber de Jesus. E se agarrar a Jesus, você prefere deixar Jesus na sala de espera, enquanto abraça o marmanjo pecador. Você pode estar no caminho largo. Está no caminho largo também. Aquele que tem uma ênfase excessiva no lucro. O cristianismo para esta pessoa é o que pode ganhar. E muitas vezes isso se traduz em finanças que não acabam. Em ver o caminho da piedade como um caminho lucrativo. Esta pessoa olha para o cristianismo como um acréscimo que não cria nenhuma redução. Na confusão da sua vida, dos seus sonhos, Jesus é acrescentado e nada é reduzido. É possível você estar no caminho largo. Avalie a você mesmo se não vai ouvir de Jesus naquele dia o tão temido, o tão temível: nunca vos conheci. Há algumas coisas que fazem alguém permanecer no caminho largo e ficar descansado nesse caminho. E estes versículos nos dizem como. O versículo 13 vai dizer: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Uma das coisas que faz alguém ficar confortável no caminho largo, no cristianismo falso, é o facto de ter companhia. Há pessoas que, olhando para multidões, caem na mentira de que, já que está cheio este lugar, eu devo estar certo.
Já que este lugar está cheio, já que esta teoria, já que esta visão do mundo é propagada, defendida por milhares, veja, até os famosos fazem isto. Você começa a achar que está no caminho certo, por causa do excesso de companhia. Mas não é assim que as coisas acontecem. Jesus vai dizer que aqueles que estão no auto-engano deveriam fazer algo. Deveriam ter escolhido o caminho mais apertado, o menos lucrativo, no sentido imediato, mas mais lucrativo no sentido eterno. A vida é conquistada pela dor da amputação. Você precisa sentir uma negação, uma falta de apreciação por si mesmo e seus objetivos e fazer uma mudança de rota, porque para entrar pelaquela porta estreita você não pode continuar em seus caminhos largos, você precisa estreitar o seu modo de vida. Quantos aqui querem, então, este cristianismo que o próprio Jesus, no mesmo discurso, disse em Mateus 5, versículo 11, bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos, malditos, insultados por minha causa. E mais, e ainda tem que bendizer quem vos maldice, amar quem vos persegue. No caminho largo não é assim. No caminho largo, se alguém lhe faz mal, você é a vítima e está justificado para não andar com a pessoa. No caminho largo, você ama somente quem lhe ama. Você segue o seu coração e você sai de lá apreciando a você mesmo. Você diz, eu era maravilhoso e não sabia. Eu era maravilhosa e não sabia. Mas o caminho estreito nos faz cair desse pedestal e dizer, perdoa-me porque eu sou pecador. E tenho que viver uma vida dizendo não aos meus instintos pecaminosos. É difícil então ser cristão. Se este mundo caído está confortável para você, está a parecer a sua casa, então a sua casa é um mundo caído. Porque o cristão de facto é um cidadão do alto. E vê que o que está a acontecer aqui embaixo muitas vezes não bate com a sua cultura celestial. Ele tem uma vontade de sair daqui. Você quer conquistar o mundo? Você é aquela pessoa que diz que se Jesus voltasse no dia do seu casamento, você diria, meu Deus, estava para casar. Jesus viria atrapalhar seus planos. Se viria atrapalhar seus planos, você não está nos planos de Jesus. Vamos continuar. Estes que estão no auto-engano têm mestres que os impulsionam para estes caminhos. A partir do versículo 15 nós podemos ler. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Aqui nós vemos a presença daqueles que são pioneiros do caminho largo. Este caminho largo tem embaixadores, permitam-me dizer, tem embaixadores de Cristo, ou melhor, embaixadores do falso Cristo, que estão à frente do caminho largo, dizendo, entrem, estamos em promoção. Estes são como aqueles que estão sedentos para atrair pessoas até si e afastá-las de Jesus. Esses são os falsos profetas. O que podemos dizer sobre eles é minimamente 3 coisas. Primeiro, eles existem. Porque aqui o texto diz, cuidado com eles. Jesus não haveria de nos acautelar se não existissem falsos profetas. Segundo, eles não parecem falsos. Porque o texto diz que eles são como lobos, mas vestidos de ovelha. Então não espere que eles escrevam, estampem uma camiseta escrito falso profeta.
A terceira coisa que nós podemos também realçar é que eles podem sim ser identificados. Então não parece que está nas mãos do Senhor identificar os falsos profetas. Por que é importante realçar isto? Porque existe aquele que está no caminho largo, tem a tendência de ter aversão a críticas. Ele ouve dos falsos mestres que o caminho da verdade tem uma placa que diz: não julgueis. E ele convence as pessoas que quem está à caça de falsos profetas é que é o falso. Tenho algo para dizer a você. Se você está num movimento que não considera ninguém falso profeta, cuidado. Talvez você esteja com o falso profeta. Porque o falso profeta dispersa o ambiente de críticas para que ele não seja avaliado. Percebe isso? Segundo, ele não parece assustador. Talvez você até deva favores ao falso mestre. Mas, antes de eu realçar este ponto, deixe-me enfatizar mais uma coisa. Muita gente que está no caminho largo, que caiu na mentira do não julgueis, interpretando mal o sermão do monte que Jesus está aqui a dizer. Antes, versículos atrás, ele diz: não julguem para não ser julgados. Mas ele está aqui a dizer: mas identifiquem os falsos mestres. O que isso quer dizer? Ele é contra o julgamento hipócrita. Quando você tem algo no olho e quer tirar do olho do outro, tire primeiro do seu para depois sim tirar. Somos chamados a tirar as coisas nos olhos dos outros. O que eu queria cautelar é: se você está no caminho largo, talvez você tenha sido convencido de que só Deus conhece os falsos. Ah, não, essa coisa de ficar a ver se aquele é falso profeta, aquele outro é falso profeta. Não faça isso, só Deus conhece os corações. Meu querido, se você diz isso, Jesus é mentiroso. Porque ele disse: vocês vão identificá-los. E se você diz: não podemos identificá-los, eu tenho que escolher entre você ou Jesus. Eu prefiro Jesus. Mas vamos aqui tentar ver uma coisa. Primeiro, os falsos mestres existem. 2 de Pedro, capítulo 2. Vai dizer assim no versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eu vou mudar para a versão NVT, para facilitar o português das massas. Vamos lá. Vou ler de novo, agora de uma maneira mais universal. Vamos lá. Versículo 1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e a sua destruição não tardará. Pedro nos avisa que existem estes falsos mestres, estes falsos profetas, e eles surgiriam do meio do povo. E eles metem heresias de maneira encoberta. Disse um pregador: discernimento não é saber discernir entre o certo e o errado. Discernimento é saber discernir entre o certo e o quase certo. O herege mete meias verdades. Por que que ele é como ovelha por fora, mas é um lobo por dentro? Porque ele se apresenta com alguns traços dignos de cristianismo, mas ele os distorce. Estes podem brilhar aos seus olhos, primeiro porque eles apresentam uma visão de amor. Eles vão falar de amor, mas não vão falar do amor santo. Vão falar de uma graça que abrange muita coisa, mas os dá permissão para viver uma vida imoral. O versículo 2 de 2 de Pedro 2 vai dizer: muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres.
Você pode estar no caminho largo, a viver em imoralidade sexual, porque domingo atrás de domingo você ouve que não faz mal. Por quê? Se o falso mestre começar a pegar no pé dos imorais, ele é o primeiro a abandonar o púlpito. Porque já não tem aliança, divorciou-se. Dormiu com 17 mulheres na igreja. E continua apelando ao texto que diz que Davi caiu com Batseba, para dizer que nem por isso ele perdeu o seu ministério. Ele é ungido. Mas, versículo 3 diz, em sua ganância inventarão mentiras astutas. Eles gostam de dinheiro. E isso também pode ser um dos motivos pelos quais eles se apresentam como anjos de luz, como agradáveis. Por quê? Porque eles são luz para aqueles que estão nas trevas. E o que é que acontece lá nas trevas? Isaías 5:20 diz, ai daqueles que chamam luz de trevas e trevas de luz. A luz deles, na verdade, são trevas. E o homem natural quer dinheiro. Quer sair da pobreza. E vem o falso mestre e diz, é isso mesmo. O cristianismo é para isso. É para tirar homens e mulheres da pobreza. E lá vai você no caminho largo, seguindo o seu coração. Isso não exige conversão, é uma confirmação. Você já vivia para o dinheiro. Agora ouviu que há truques, há magias, para adquirir mais rapidamente o lucro. Talvez por isso eles brilhem para você. Eu venho dizer, tenha cuidado. Abandone o caminho largo. Se a imoralidade sexual lhe cria conforto e você ainda se diz de Jesus. Se o dinheiro é o seu alvo, você quer ser rico, cuidado. Você pode estar a ouvir falsos mestres em vez de ouvir ao verdadeiro mestre, que é Jesus. Jesus, neste mesmo sermão, disse, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Ajuntem antes tesouros nos céus. Lá ninguém rouba. Mas os falsos mestres vêm dizer, você não é filho de Deus? Então por que você não tem tesouros na terra? Eles distorcem os ensinos de Cristo. Alargam as paredes estreitas. E você acaba na perdição. Vamos voltar lá para Mateus. E vamos dizer, é possível identificá-los pelos frutos. Eles têm frutos maus. Eles são imorais, são mentirosos, gananciosos. Eles transformam o pecado em virtude. Se você é ganancioso, é chamado de cheio de fé. Os seus discursos são o seu fruto. A sua conduta imoral é intolerável. Podemos reconhecer. Se você está no caminho largo, leia a sua Bíblia. Contraste os ensinos que recebe e acredita com os ensinos de Cristo, para que não seja achado naquele dia como alguém que nunca foi conhecido por Jesus. A terceira coisa que o autoenganado faz, que este versículo, que este texto nos mostra, é que ele tem a convicção nos milagres errados. Vamos ver os versículos 21 a 23. Ele tem falsas confianças. Vejamos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O que é que nós vemos primeiro? A ideia da confiança no facto de ter aceitado Jesus como Senhor não basta. Você pode dizer com a boca que Jesus é Senhor sem tê-lo como Senhor. Aqui este texto mostra que o tipo de conversão abracadabra que nós temos propagado tem perigos e riscos. O que é o abracadabra? Só diga estas palavras, abracadabra, e já está. E nós fazemos do aceito Jesus como Senhor e Salvador o nosso abracadabra. Nós achamos que chegar para alguém sem explicar o Evangelho, sem falar dele crucificado, sem falar do coração novo, sem falar da regeneração,
basta, desde que no fim da nossa pregação sobre casamento, a nossa pregação sobre dinheiro, nós digamos, venha à frente aceitar Jesus. Meu querido, não basta confiar em um momento em que você fez uma oração, repetiu palavras mágicas. Cristianismo não é feitiçaria. Cristianismo não é misticismo. Nós não temos palavras mágicas. Nada significa Jesus é Senhor se você não souber quem é Jesus, o que é ser Senhor e quem você é e por que você precisa dele. Você pode ter nos lábios Senhor, Senhor. Confiar no dia em que chegou o evangelista, lhe falou sobre coisas que contrariam a verdade de Cristo e no fim lhe fez aceitar Cristo. Qual Cristo? Nós aceitamos o Cristo sobre o qual ouvimos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a respeito de Cristo. Se você ouviu acerca de um Cristo que quer você rico em vez de santo, você aceitou um Cristo. Mas essa a Bíblia chama de anticristo. É preciso avaliar. Se você não está a confiar numa oração numa tarde de sábado, sem nunca nem sequer ver o seu coração transformado. Confiam numa declaração de Jesus como Senhor, vá. Mas também não fazem a vontade do Pai. E quando nós falamos de fazer a vontade do Pai, podemos facilmente cair na ideia de que Jesus está a falar de uma lista de coisas que devemos fazer para angariar a salvação, para conquistar a salvação, como se houvesse uma lista de mandamentos que tornam você digno de receber por mérito próprio a salvação. Mas eu gosto do que está escrito em João 6, versículo 28 e 29. Jesus, diante de uma multidão, recebe uma pergunta. João 6, 28 e 29. Assim pergunta a multidão: nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Qual é a vontade de Deus? O que é que Ele quer que nós façamos? Versículo 29. Jesus lhes disse: essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Você precisa ter Jesus como Senhor, mas ter certeza que você creu no Jesus certo. Colocou sua confiança no Jesus sofredor, naquele Jesus humilde e manso de coração, que se ofereceu para resgate de pecadores. Você precisa crer nele. E é isto que vai garantir que você, naquele dia, não esteja na lista dos que estão no caminho largo. Creia em um Cristo que lhe proponha abnegação. Em um Cristo que lhe proponha um caminho estreito. Creia nele, confie nele e acredite que a morte dele é suficiente para você não receber a morte que merece. Mas vamos continuar. Para além de não fazerem a vontade do Pai, que é crer no Filho, que Ele enviou, o verdadeiro, eles também têm uma confiança em experiências secundárias. Vamos lá ver aqui. 22. Mateus 7. No dia do juízo, muitos me dirão, são muitos, não são poucos. Muitos me dirão, Senhor, Senhor. Ponto 1. Não profetizamos em teu nome. Ponto 2. Não expulsamos demônios em teu nome. Ponto 3. E não realizamos muitos sinais, muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. A resposta de Jesus não mostra que estes em algum momento foram conhecidos e pararam de ser conhecidos. Nunca os conheceu. Mas estes tinham a coragem de no dia do juízo chegar para Jesus e dizer assim, Jesus, eu não profetizei em teu nome. Eu não expulsei demônios em teu nome. Eu não fiz milagres em teu nome. Isto me faz pensar o seguinte, estes indivíduos não são meros mafiosos. Eles estão convictos de que realmente profetizaram em nome de Jesus. Realmente expulsaram demônios em nome de Jesus e fizeram milagres em nome de Jesus. Com isto nós podemos perceber que ou eles experimentaram coisas secundárias,
Ou estavam a chamar de profecia o que não era. Estavam a chamar de expulsar demônio o que não era. Estavam a chamar de milagre o que não era. Como é que é possível isso? Bom, se você segue um falso mestre que distorceu o conceito de profecia, você pode se colocar num lugar, numa sala, começando a profetizar sobre a sua vida. O que é isto? A profecia é quando Deus diz ao profeta o que ele já determinou e o profeta anuncia. O profeta não cria realidades. O profeta não cria profecias. O que é isso? Profetize na sua vida. O quê? O que Deus falou? Como é que você está a profetizar o que vai acontecer sem ninguém lhe ter dito? Você é o Deus da sua vida. E você vai chegar lá, eu profetizei. Mas aquilo era falso. Isso não é profecia. Isso é presunção. Isso é se colocar como Deus que cria a realidade. Mas olha, Ele escreveu todas as coisas antes da fundação do mundo. Nós não criamos o amanhã, nós nos submetemos a um amanhã criado. Como é que é possível ter uma falsa noção de expulsar demônio? Primeiro, às vezes os grandes homens de hoje em dia que se gabam de ter poderes celestiais para expulsar demônios, levam mais tempo com o endemoniado do que os apóstolos levavam, mas dizem que têm o mesmo poder que os apóstolos. Você entra na igreja, todos os domingos é a mesma pessoa que está a manifestar o mesmo demônio. Afinal, apóstolo, você tem poder ou não? Ou então, é a falsa noção de que você pode se auto-exorcizar. O que é isso? Põe a mão na sua cabeça e grite, sai. Onde está? No ensino de Cristo, onde Ele ensina as pessoas a imporem mãos neles mesmos e a expulsarem demônios deles mesmos. Me mostra. Estes podem chegar lá e dizer assim, nós expulsamos demônio em teu nome. Ah, é? Ou até por chamar de demônio o que não é. Eu já li livro que até diz que na fechadura há demônios. Você pode estar num caminho tão largo que você não é pecador. O diabo é culpado de tudo. E na hora, em vez de você dizer, Senhor, eu me arrependo, você expulsou um demônio. E deixa-me adivinhar, até hoje você está no mesmo pecado. Deixa-lhe dizer, não é demônio, é você. Você é tão mau quanto o diabo. Você vive na mentira. E precisa negar-se. E lutar contra isso. Mas eu disse que eles têm um foco no milagre errado. O milagre que mais importa é o milagre que dá vida eterna. Este milagre não acontece quando acontecem coisas por fora, mas quando acontece um milagre de dentro. Que mares se abram, que roupas não se gastem, que pães se multipliquem. Mas se o seu coração não for transformado, se aquela operação de dentro, o tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne não acontecer, enquanto você olha para o Cristo crucificado, de nada adianta qualquer outro milagre que você receber. Você agradece a Jesus por qual milagre na sua vida? Será que você diz assim, eu acredito em Jesus, a maior coisa que Ele fez por mim, eu tinha um cancro mortal, Ele me curou. Não. A maior gratidão do cristão é o cancro de dentro. Um cancro pecaminoso eterno, que habitaria em si, o corroeria eternamente debaixo da ira de Deus. É isto que Jesus vem curar. Antes da pobreza, da falta de casamento, Ele vem curar a falta de santidade. E Ele faz isso com um milagre terrível, que nenhum cirurgião pode operar. Ricos, até os ímpios são. Transformados, nenhum ímpio é. Nós precisamos do milagre de dentro. Não vamos chegar lá pensando que somos validados por algo que aconteceu fora de nós. Mas estamos confiantes porque cremos em Cristo e vimos algo acontecer dentro de nós. É isso que nós precisamos. Deixe-me reforçar isto com um texto. Deuteronômio capítulo 29, versículo 2. Diz assim: Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: Vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra.
Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Os israelitas viram o mar se abrir, gente ser engolida viva pelo chão, mas nada disso foi capaz de transformar aquele coração. O que você precisa não é uma igreja com muita cura de doenças passageiras. Uma igreja com muitos demônios a rebolarem durante o culto, sendo o centro da atenção. Você precisa de uma igreja que lhe mostre este Cristo crucificado e que lhe faça ter os frutos verdadeiros. Você precisa de um Cristo que tenha morrido pelos seus pecados. Que seja capaz de transformar seu coração. Se você anda nesta vida larga, você não é vítima dos falsos profetas. Nos últimos tempos, as pessoas não suportarão ouvir a verdade e ajuntarão para si mestres de acordo com os seus desejos. Você é o pecador da história. Você gosta do falso mestre. Você diz, fala mais pai a cada heresia. E você precisa de um Salvador, porque esse caminho que você está a seguir vai lhe levar para uma condenação eterna. Você precisa de um substituto. O Deus que é justo enviou seu Filho Cristo Jesus para morrer no lugar de pecadores que viviam uma vida larga. Ele se colocou em caminho estreito, em direção ao Calvário, para morrer naquela cruz pelo pecado dos pecadores. E todo aquele que se vê no caminho largo deve parar de se vitimizar e dizer, eu mereço morte, mas Cristo morreu no meu lugar. Ele não só morreu, mas ressuscitou. E com isso declarou que há poder para sair da morte, para sair do poder do pecado. E você daí não vai ser salvo pelo que fez. Mas uma vez que creu, foi transformado, vai passar a fazer para a glória de Deus. Vai ser santo como Ele é santo. Vai viver longe da imoralidade sexual. E não vai ouvir, nunca o conheci. Afasta-te de mim, vocês que desobedecem à lei. Você se tornará obediente a Deus por amor a Cristo. Meu querido, você está pronto para este encontro inevitável? Quando Ele estiver no seu trono branco, pronto para separar os bodes das ovelhas, de que lado você vai ficar? O seu cristianismo está sem perseguição nenhuma. Ninguém lhe odeia neste mundo. Você é amado por todos. Cuidado. Ai de vocês quando forem amados por todos, porque assim aconteceu com os falsos profetas também. Nós somos o povo odiado, o povo perseguido, o povo que sofre, o povo que se nega, mas se nega porque alguém primeiro sofreu em nosso lugar. Entrem pela porta estreita. Afastem-se dos falsos mestres e busquem o verdadeiro milagre. Oremos para que aqueles que estão no caminho largo possam acordar e sair da mentira. Oremos.